Oi, pessoal. Vi que o pessoal já está entrando. Vamos entrando, vamos ficando à vontade. A gente vai começar nossa live às 7 horas, tá? Que é o horário marcado. Então a gente vai dar uns minutinhos aí para o pessoal chegar, para a gente poder chamar a Daniela para conversar. Então vamos entrando. Boa noite. Tô vendo que a Carla já entrou. Murilo já entrou. Fernando já entrou. A Cris já entrou. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando. A Paula entrou. Boa noite, Murilo. A gente vai começar às 7 horas, tá? Eu já fui iniciando a live aqui, mas a gente vai começar às 7 horas. Vamos esperar mais uns minutinhos para dar o horário para quem deixou para entrar no horário certinho, tá bom? Vamos entrando, ficando à vontade. Fernando tá ansioso. Tô ansiosa também, Fernando. Nossa conversa vai ser muito legal hoje. A gente vai conversar com a Daniela, que já tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Vai ser um papo bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de construções sustentáveis, um pouquinho do momento que a gente está passando, quais são as consequências aí que a gente imagina que podem ter, né, esse momento para esse mercado futuramente, pós-pandemia. Vamos entrando. Vamos dar mais uns minutinhos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa, pessoal. 7 horas a gente começa. Meu tio já entrou. Todo mundo entrando. Vamos entrando, pessoal. Fiquem à vontade. Para quem tá entrando agora, eu comecei um pouquinho antes, mas a gente vai chamar a Daniela às 7 horas, tá? Para respeitar o horário aí que a gente marcou, para quem deixar para entrar mais em cima do horário, às 7 horas a gente começa. A gente vai ter uma conversa bem legal hoje, a gente vai falar com a Daniela Corcoeira, tem mais de 20 anos aí nesse mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre construções sustentáveis, sobre as certificações, as principais certificações, os cuidados que as construtoras têm que ter, o impacto dessas construções no meio ambiente, na sociedade e um pouquinho desse momento que a gente está vivendo aí, o que pode acontecer depois disso. Mais uns minutinhos a gente começa, tá? Oi, pessoal que tá entrando agora. A gente tá esperando só mais uns minutinhos para dar 7 horas em ponto. E às 7 horas a gente chama a Daniela para começar a conversa, tá bom? Vamos entrando. Deixa eu ir ajustando aqui. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Mais uns minutinhos a gente começa, tá bom? Mais uns minutinhos a gente chama a Daniela. A gente tô esperando dar 7 horas pra gente respeitar o horário direitinho.
O Márcio entrou, Walter entrou, a Day entrou, Daiane entrou. 7 horas em ponto, a gente chama a Daniela para começar, tá bom? Deixa eu ver se a Daniela já tá por aqui. Oi, Dai. Deixa eu ver se a Daniela já tá por aqui, vamos ver. Acho que a Daniela ainda não entrou. Vamos dar mais uns minutinhos. Pessoal que tá entrando agora, a gente só tá esperando das 7 horas em ponto pra gente começar no horário certinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chama a Daniela. Deixa eu ver se ela já entrou. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho a Dani aqui. Ainda não tá aparecendo pra mim aqui, Dani. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Tô procurando a Daniela aqui pra gente começar. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Ainda não. Eu tô procurando como quanta, mas ainda não tá aparecendo aqui pra mim, não. Dani, se você quiser tentar sair e entrar de novo. Gente, enquanto isso, a Daniela tá entrando aqui pra eu chamar ela. A gente vai ter um papo bem legal sobre edificações sustentáveis. A Daniela Corcoeira, ela tem mais de 20 anos de experiência aí nessa área. A gente vai falar um pouquinho sobre as certificações, sobre esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui agora, peraí. Ainda não. Oi, Cris. Dani, se você estiver vendo aí, se você puder sair e entrar de novo, você não tá aparecendo aqui pra mim ainda não. Entra na live, Dani. Deixa eu ver aqui. Só tô achando a Daniela aqui pra gente começar, gente. Um minutinho, tá bom? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Agora ela entrou. Achei. Bom, antes de eu chamar a Dani aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Torti, eu trabalho na área de incorporação da UR aí há quase 14 anos. E hoje a gente vai conversar com a Daniela Corcoeira. Ela é arquiteta e mestre em arquitetura sustentável, professora em algumas universidades, tem mais de 20 anos atuando aí nessa área. E é proprietária da Quanta Studio, uma consultoria também especializada em certificações de construções sustentáveis. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Dani. Oiê, Tudo bem, boa Daniela? noite, Boa tudo noite. jóia, Aline? Um prazer estar Bom, aqui com você.
Obrigada pela disponibilidade para a gente ter essa conversa. Antes, deixa eu dar um aviso para o pessoal. Eu vou desligar os comentários aqui, só para ficar mais fácil. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui pelo ícone de perguntas. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. A gente vai tentar responder aqui durante a conversa. Se a gente não der conta de responder, depois manda no direct da UER, da página da UER, que a gente responde tudo com calma, tá bom? Uhum. Vou desligar aqui só para facilitar a nossa vida e para a visualização ficar melhor também. Bom, Dani. É muita tecnologia junta, né? Exatamente, não somos especialistas nisso, né? Não é o nosso ramo. Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a importância das edificações verdes para uma sociedade mais sustentável. Eu acho que é uma conversa muito relevante, porque o mercado da construção civil tem um grande impacto no consumo de energia, de água e de geração de resíduos. Então, acho que essa é uma pauta importantíssima, que já vem sendo olhada com bastante atenção nos últimos anos. E acho que a ideia hoje é a gente bater um papo sobre isso, falar um pouquinho sobre esse conceito do que é uma construção sustentável, falar um pouquinho sobre as certificações e também conversar sobre esse momento que a gente está passando hoje, entender um pouco essas mudanças de comportamento, o que isso pode ter como consequência nesse mercado, né, da construção civil. Então, acho que hoje é um pouquinho essa a nossa pauta desse bate-papo. Eu queria começar a nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta. O que uma construção deve ter para ser considerada sustentável? Qual que é o conceito, de forma geral, de uma construção sustentável? Adorei essa pergunta, Aline. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque eu digo que quando a gente fala de sustentabilidade, é um lugar que a gente quer alcançar, né? É um ideal que a gente quer alcançar. Um lugar onde a gente não só impacta menos, mas impacta positivamente. A gente sempre acha que os impactos são só negativos, né? Mas os impactos também podem ser positivos. Então, eu vislumbro um mundo em que, muito em breve, os edifícios não só reduzam suas emissões, as suas cargas negativas, mas eles propiciem também um resgate do ambiente natural, né? Das relações humanas, porque sustentabilidade não é só eficiência energética, hídrica, é uma visão muito mais ampla. Né? Eu Ela vai entendo que né? Ela passa pelo bem-estar da sociedade, né? A saúde dos seus ocupantes, da sociedade em que ela está. Também tem o pilar da economia, sem prejudicar os sem recursos, dúvida. né? Então, acho que realmente é uma conversa muito mais ampla. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as certificações. Primeiro, passar um pouquinho sobre os tipos de certificação que existe, para quem não é do mercado principalmente, né? Já deve ter ouvido falar de algumas, só para a gente dar um overview de algumas. E a gente falar um pouquinho por que certificar um edifício, né? Qual que é a importância dessas certificações? Legal. Então, eu acho que justamente os sistemas de certificação, eles vêm para ajudar a mensurar a sustentabilidade. Né? Não é à toa que eu escolhi o nome Quanta para representar o nosso trabalho, justamente por isso, porque eu acho que a sustentabilidade ela precisa ser mensurada para que você crie objetivos, metas e cada vez melhore e vá além. Né? Então, as certificações elas vão adotar diferentes parâmetros, elas vão olhar diferentes áreas do edifício, do empreendimento, e vão colocar critérios a serem atendidos, que se alcançados e comprovados, então o edifício tira uma certificação. Então, nesse sentido, a gente tem certificações que são muito mais amplas, como o LEED, por exemplo, que é uma certificação muito conhecida aqui no Brasil, né? E a gente tem certificações que são monotributos, por exemplo, o Procel Edifica, que avalia somente energia. Né? Existem certificações que são muito mais amplas. Por exemplo, o Aqua, no meu ponto de vista, ele é um pouco mais além do que o LEED, porque ele olha uma série de aspectos que você precisa considerar no teu empreendimento. Não dá para deixar de lado. Né? E outras certificações vão até além, pensando muito no bem-estar, na saúde dos ocupantes, certificações como WELL, como Fitwel. Então, elas vão
além do edifício em si, né? Entendi. Existe uma certificação que eu gosto muito, que a gente tem trabalhado bastante, que se chama EDGE, que é uma certificação que fica no meio do caminho. Ela não Ela é é, nem. ela é razoavelmente nova, não é? Essa certificação ED? Sim, ela foi criada. Bom, eu sou a primeira aqui, auditora EDGE aqui no Brasil. Eu trouxe o EDGE para cá em 2016. Então já Tá. tem 4 anos aí, 4 anos. Mas mas ainda é ela está recente, né? começando a Para o pegar, assunto de. É, exatamente. Para você que está atuando né? há mais de 20 nesse mercado, 4 anos ainda é recente, né? Exatamente. É. Então, o ED é uma certificação que eu acho que é bem interessante, porque ela não é tão monoatributo, mas também não é tão multiatributo. Ela avalia a eficiência de energia, água e materiais do empreendimento. Então, nesse sentido, ela é muito mais acessível economicamente, né? Entendi. É mais fácil de gerir para quem está entrando nesse mundo da sustentabilidade. Então, é uma certificação que eu realmente acredito muito, foi desenvolvida pelo Banco Mundial. Quem outorga a certificação é o GBCI, que é o mesmo órgão do LEED. Então, são Sim. dois nomes fortes aí por trás, né? Que eu acho que Tá. criaram um produto com muita visão, atendendo a nossa demanda de país em desenvolvimento, né? Ah, legal. É, eu acho, do nosso lado, assim, do lado do incorporador, acho que as certificações vieram um pouco também para. Acho que tem dois aspectos que eu acho legal de destacar. Um deles é a transparência para o cliente ter a Uhum, segurança de que aqueles atributos foram de fato pensados e aplicados no desenvolvimento do edifício dele. Então, essa questão da transparência, até porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, mas existe uma auditoria durante todas as etapas do desenvolvimento, não é só simplesmente apresentar um projeto e ele está certificado, né? Existe todo um acompanhamento disso. Então, acho que essa uhum, transparência é importante. E tem também a questão da disciplina, porque você tem ali durante toda a construção, você tem auditorias mensais e você tem metas e pré-requisitos e você tem que ter essa disciplina e atingir todos esses pontos para que você possa ter essa certificação. Então, acho que isso para uhum, o cliente entender esses aspectos é importante, que não é só uma questão de uhum, marketing, não é só uma marca, não é só um selo, né? Esse processo todo é bem complexo e bem monitorado, né? uhum, Eu acho que a gente podia uhum. falar um pouquinho sobre essas etapas. O que você Deixa eu acha? te interromper um pouquinho antes da Tá, gente entrar nessas etapas. claro. Eu acho que você tocou num ponto, né? Você falou marketing, não é só marketing, né? E eu acho que a gente tem que rever a nossa relação com a palavra marketing e com o que tudo isso significa, É né? que eu acho que era um Porque muito. preconceito lá no começo, assim, de falar, ah, não, isso é só marketing, não foi? Acho que existiu essa onda no começo dessas conversas, Exatamente, né, desse assunto. exatamente. Mas a gente tem que entender que justamente um selo ajuda na comunicação. E marketing é isso, é o relacionamento, né, com o público final, com o consumidor final. Então, é uma pergunta que eu sempre faço quando uma incorporadora, né, um empreendedor procura a gente para certificar, eu sempre pergunto por que que você quer certificar? Qual é teu público-alvo? Porque Uhum. nesse sentido também, cada certificação tem um perfil que vai atender melhor, né? E que vai ajudar a comunicar melhor e premiar, né? O que esse Aham. edifício, que esse empreendimento fez de legal. Então, voltando na tua pergunta, né, na questão dos processos, né? Aham. Normalmente uma certificação ela avalia a etapa de projeto e a Uhum. etapa de obra, né? Tá. Alguns sistemas eles emitem já uma certificação preliminar, como é o caso do Uhum. EDGE. Outros deixam só para o final, como é no caso do LEED, na maioria dos casos, né? Tá. Outras certificações, o Aqua, por exemplo, emite vários certificados ao longo, né, da idealização do empreendimento, do desenvolvimento de projeto, da construção. E alguns sistemas ainda podem avaliar o edifício em funcionamento. Aí você vai ter uma Tá. certificação que ela é corrente, né? Ela é Você tá renovada cortando um pouquinho. Vai. periodicamente, né? Tá. Então, Tô ó, tem algumas sumindo? certificações que elas vão até. Não, Oi, agora você voltei? cortou 2 vezes, mas
Voltou, Tá me tá ouvindo? ótimo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tem algumas certificações que vão até além da entrega, né? Que a construtora Uhum, tem que deixar ali as orientações para que a operação siga também todas as manutenções, faça todas as manutenções, use os equipamentos corretos para que o edifício continue mantendo a uhum. certificação, né? Isso, isso. A gente podia falar um pouquinho sobre os cuidados no canteiro. Eu acho que Uhum, essa foi uma grande mudança de comportamento lá atrás, né? Quando uhum. as certificações entraram aí na construção civil, porque Sim. os cuidados passaram a ser muito mais exigidos e controlados e monitorados, como eu comentei, né? As Uhum, edificações certificadas têm uma auditoria mensal, um acompanhamento de uma empresa externa. Então, a gente podia falar um uhum, pouquinho sobre a transformação que isso causou na construção. Se você puder uhum. falar um pouquinho Legal. sobre isso. Falo. Então, eu acho que isso foi muito positivo, né? Porque de todas as indústrias, né? Se você for olhar, começa lá em cima, né? Com a indústria espacial, depois a aeronáutica, a indústria automobilística. A indústria da construção civil é a última que vem, né? E é a que, por último, adota mudanças, adota tecnologias. Então, a gente se vê aí num desafio enorme, né? De você criar um produto que é único Uhum. numa fábrica, entre aspas, a céu É. aberto, né? Mas, Exposta a todas as intempéries, a todas as dificuldades, né? E você tem que criar estratégias para lidar com tudo isso. uhum. A gente ainda tem no Brasil uma construção que ela é bastante artesanal ainda, né? A gente depende muito da mão de obra. O que, por um lado, é positivo, porque você emprega muita gente, mas, por outro lado, te deixa muito na mão, porque você tem uma série de riscos, né, no controle Uhum. de qualidade, né, que é bem delicado. Sim. Então a gente tem que lembrar que os sistemas de certificação, eles nascem em países, né? Ele nasce, na verdade, na Inglaterra, o primeiro sistema de certificação, e depois se Uhum. espalha pela Europa, Estados Unidos, antes de chegar para nós. Então são países que têm uma tecnologia de construção civil muito mais, né, pré-fabricada, muito mais controlada. Então, quando Uhum. isso chega aqui no Brasil, o pessoal entrou em desespero, né? Porque começou com a velha história de ter que lavar as rodas dos caminhões, É. né? Nossa, como assim? Vou ter que lavar cada caminhão que sai da minha obra e tal. Cara, é o mínimo, né? Com que cara que você sai sujando a sua vizinhança inteira, arrastando barro? Esse barro vai parar no sistema de drenagem pluvial, vai assorear os corpos d'água e Uhum. depois a gente tem as enchentes que a gente vê, né? Então, eu achei muito bacana porque o LEED, ele, que foi, né, o pioneiro aqui no Brasil, ele trouxe essa questão da Uhum. gente tomar cuidado com a poluição gerada pela obra, com a Sim. gestão de resíduos, com a qualidade do ar interno da obra, né? Sim. E são questões que, sim, já muitas construtoras, muitas incorporadoras já passaram a absorver, mas nem todas, né? A Sim. gente ainda tem um caminho aí de tornar isso padrão, né? E Uhum. de que seja comum a gente ter esse cuidado, que no fim o que parece, o que eu acho interessante disso tudo é que parece, putz, mais uma coisa que eu vou ter que controlar, que eu vou ter que gerir na obra. Mas se a gente parar para pensar que é algo que traz um benefício para quem está na obra, para o Exatamente. entorno da tua obra, para a imagem da tua incorporadora, né? Poxa, que cuidado bacana você varrer a calçada, varrer a rua para não deixar a rua suja para tua vizinhança, né? Uhum. Cuidar dos resíduos para que eles tenham um destino correto e não virem entulho que entulha, né? E que virem Exatamente. resíduos recicláveis. Então, isso eu acho que é muito rico desses procedimentos de obra, né? Com certeza. Desculpa Tem se eu me alguns. alonguei, Aline, Não, você sabe que eu imagina, me empolgo, né? você é professora.
gosta de falar sobre o assunto. Acho que a ideia é essa mesmo, é a gente poder discorrer aí sobre o assunto. Eu só ia citar alguns outros cuidados. A gente tem uma obra, por exemplo, em andamento, que tem uma certificação LEED, Uhum. e aí todos esses cuidados que você falou, claro, o cuidado com a redução do pó em suspensão, então manter as calçadas sempre Uhum. limpas, né? A obra sempre limpa, os materiais organizados para que não tenha organizados e limpos também, para que não tenha essa suspensão do pó, a redução do ruído até para o conforto da Uhum. vizinhança. Então, eu acho que a destinação dos resíduos de forma correta, a separação em caçambas, eu acho que realmente. Tem um outro aspecto que eu queria colocar, que Uhum. é um hábito da UR já, desde sempre, pela nossa estrutura, que é a atuação da engenharia a montante, que é o quê? A UR tem a prática de ter equipe de engenharia já envolvida no desenvolvimento do projeto desde o início da concepção do empreendimento. Para quê? Para Uhum. evitar erros futuros. Então, essa equipe, ela normalmente é a equipe que vai tocar a obra até na fase de construção, ela vai a fundo no detalhamento dos projetos, na compatibilização das disciplinas, para evitar depois demolições desnecessárias, né, geração de Uhum. resíduos desnecessários. Então, acho que essa antecipação também é importante, esse planejamento é muito importante, né, para evitar Com retrabalho que possam certeza, gerar com esses certeza. impactos Você nas falou uma funções. questão, Aline, que eu gosto de ressaltar, de que o canteiro de obra, ele não é estático, né? A gente vê por aí projetos de canteiro que bom, o buraco, que eu vou ter que fazer a escavação, né, dos Sim, subsolos, e o que sobra é canteiro, né? sim. E pronto, isso virou canteiro. Mas a gente tem que entender que canteiro, na verdade, significa uma fábrica. E Uhum. essa fábrica, ela tem diferentes momentos. Então, você tem o momento da escavação, você tem o momento da fundação, da estrutura, o momento da vedação. E cada momento desse gera demandas diferentes, geração de Uhum. resíduos, volumes diferentes, né? Então, tudo isso precisa ser considerado e planejado, como você está dizendo, olhando para cada etapa, né? É Sim, vivo isso, né? exatamente. Muito bacana. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, então, sobre esse momento que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento Uhum. de necessidade de confinamento, quem Uhum. pode fica em casa, preocupação com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que nos rodeiam, a gente vendo todas Sim. essas perdas aí acontecendo no mundo todo. Então, é uma Uhum. fase de alto estresse, de desafios, mas, ao mesmo tempo, é uma fase de introspecção, até de forma Uhum. obrigatória, né? Quem está em casa, quem pode ficar em casa, acaba tendo esse Sem momento de dúvida. introspecção e de reflexão. E eu Uhum. tenho lido um pouco a respeito disso, dessa mudança de comportamento, da reflexão sobre o consumismo extremo, as pessoas estão mais dentro de casa, estão olhando, pô, por que eu tenho tanta coisa acumulada? Será que eu precisava ter tudo isso? Os resíduos que estão sendo gerados, a quantidade de lixo que eu gero todos os dias na minha casa, as pessoas estão mais próximas dessa realidade. Uhum. Onde eu quero chegar com isso? Será que isso pode se tornar um comportamento pós-pandemia para esse mercado que a gente está conversando? Que é ter mais essa consciência ambiental, exigir mais essa consciência também das construtoras, das incorporadoras, ter mais atenção a Uhum. essa questão dos selos, das certificações. Eu acho que pode ter essa consequência, essa questão da conscientização, da reflexão que todo mundo está passando nesse momento, né? Uhum. Uhum. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem várias coisas acontecendo aí, né? Sem dúvida, a redução do consumo, que é muito positivo, Uhum, de uhum, você ver que você não precisa de tanto, né, para viver. é, Quando a gente está mais quietinho dentro de casa, realmente a tendência, né, a gente consumir menos. E a uhum, gente tem que fazer a gestão de certas coisas que no dia a dia talvez muita gente não faça, né? Porque você é, sai da sua casa e lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, a moça da limpeza que vai recolher o lixo, né? Você vai no restaurante e também você não tem contato com a geração de resíduos, né? é, Então, eu acho que esse momento, sem dúvida, está permitindo as pessoas se perceberem, né, enquanto uhum, elas consomem,
e ressignificarem os espaços domésticos, né? Então, como a gente está fazendo agora, né? Exatamente. Eu na Quanta, na verdade, assim, já tem mais de 8 anos que eu já trabalho nesse esquema eu chamo de free office, que Free você pode office. trabalhar graças à tecnologia de qualquer lugar, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um call aqui fora, né? Eu moro num sítio, então tava um solzinho gostoso e falei com os Estados Unidos do lado de fora, debaixo das árvores, né? Então, Uhum. são as possibilidades que a tecnologia permite e que, obviamente, reduzem o nosso deslocamento, Exato. aumentam a nossa produtividade. Então, Uhum. isso é muito bom. Agora, é necessário que as nossas residências estejam preparadas para isso, né? Que a gente tenha alguns dormitórios, né? Alguns espaços para transformar então num home office, Uhum. boa conectividade, né? Que você Uhum. tenha uma boa temperatura, eficiência energética, porque a conta agora vai É, vir, né, para quem está trabalhando de casa. é. Tá mais Não vai para a empresa, né? é, O teu consumo de água. Então, cada vez mais a gente tem que pensar que essas moradias, elas precisam ser eficientes em termos de água e energia, porque a sustentabilidade passa pelo bolso também, é econômica, como você falou, né? claro. Então, as nossas Inclusive, é um residências, dos elas... aspectos, dos aspectos importantes para o ocupante, né? Claro que toda essa consciência é importante, mas no Com fim do dia certeza. também tem a economia ali no bolso, porque você está reduzindo o consumo de água, de energia, né? No Exato. condomínio todo, não só na residência, né? Uhum, Também o uhum. aspecto econômico é muito importante, né? Eu gosto de usar o termo ecoeficiente. Não sei se fui eu que inventei ou eu peguei de alguém. É um termo que, infelizmente, eu vejo pouca gente usar e eu acho Uhum. que representa muito melhor o conceito do green building, né, do edifício verde. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, nem de edifício sustentável, porque eu acho que é uma certa utopia. Quando a gente Sim. fala em ecoeficiência, você está olhando para as duas características, né? As duas vertentes. A questão ambiental, Tá. planeta, né? A sustentabilidade de recursos, recursos naturais para a nossa sobrevivência, mas você Uhum. também está vendo a eficiência no sentido também financeiro, né? Sim. De ter um retorno. Então, Uhum. nesse sentido, eu acho que as nossas moradias, né, elas precisam estar preparadas justamente para isso, para poder nos atender e nos dar sustentação, né, Uhum. nas nossas atividades, não só pessoais. Eu acho que esse momento da pandemia está trazendo isso, a ruptura dessa divisão do que é trabalho e vida Sim. pessoal, né? Sim. Então as coisas estão muito mais mescladas, muito mais permeáveis e muito mais autênticas, eu diria. Porque eu acho que não é o fato da gente estar conversando de casa que diz se nós somos mais ou menos profissionais, né? Uhum. Muito Uhum. pelo contrário, isso mostra a nossa humanidade. E eu acho que Exato. quando a gente mostra a nossa humanidade, a gente cria uma conexão Uhum. muito maior com as pessoas, com os nossos clientes, porque as empresas, no fim, são feitas de pessoas, né? E a gente É. faz negócios com pessoas e não com empresas. Então, eu acho muito rico isso. Eu acho que saber, né? Você tem filho, eu tenho filho, a gente sabe, né? Tudo bem que a É. gente deu as ordens e tal, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Uhum. Uma interrupção. E Com tá tudo certeza. bem. Então parece que isso agora passa a ser mais bem aceito. A gente não tem Mais que natural, né? omitir esse lado, né? Ou se envergonhar disso. Uhum. Então, isso eu acho que é sustentabilidade também, né? Quando a gente entende que não estamos sozinhos, mas que estamos interconectados, né? Como indivíduos, como famílias. Então, eu acho que o mercado imobiliário precisa se preparar para esse momento, né? Onde existe uma simbiose muito maior
da vida pessoal e da vida profissional, sem tanto, né, sem tanta compartimentação, É. uma Até porque coisa o tão ser humano não é, estanque. até porque o ser humano não é compartimentado, né? É difícil a gente Não é? falar que é totalmente separável a vida pessoal da vida profissional, né? Quando você tem um problema em casa, você leva para o trabalho, quando você tem no trabalho, você leva para casa, a gente é um, E né, vice-versa, único ser. Isso que você falou né? do trabalho flexível, né? A maioria das pessoas aí está vivendo isso. Eu acho que essa Uhum, fase que a gente está passando é uma fase que acelerou esse comportamento, né? As empresas tiveram que, a toque de caixa ali, dar um jeito de fazer funcionar. Mesmo as empresas que não tinham, porque muitas empresas, como você disse, você já trabalha assim há um tempo. Muitas empresas já uhum, tinham esse hábito, outras não tinham, né, nem uhum, começado ainda essa transformação e tiveram que dar um jeito de fazer isso funcionar. Eu acho que uhum, isso vai ter um grande impacto no mercado imobiliário, né, nas sem construções dúvida. sustentáveis aí pós-pandemia, porque eu acho que vai ser muito difícil a gente simplesmente voltar para o modelo anterior, né? Eu acho que isso veio para Uhum, ficar, essa mudança de comportamento veio para ficar. Então, os ambientes de trabalho vão ser diferentes também, né? A gente precisa de todos aqueles espaços, cada pessoa ter uma mesinha da forma uhum, como a gente tinha antes. Por outro lado, aquele adensamento que a gente tinha em alguns espaços, em alguns segmentos econômicos, aquilo vai poder voltar a ter? Talvez não. Então, uhum. acho que ainda é nebuloso, de fato, como que isso, né, como que isso vai se dar, mas algumas tendências aí a gente já enxerga, né? Os ambientes de trabalho vão ter que se transformar, como você disse, os ambientes vão ter que se adaptar. Então, pensar na adaptabilidade dos ambientes para o futuro, né, no longo prazo, acho que isso de fato é uma coisa que permanece, né? Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com sustentabilidade de longo prazo, né? Porque as edificações elas precisam ser pensadas Uhum. para poder ter uma longevidade e se adaptarem ao longo do tempo, né? As necessidades que a gente vai ter daqui a 10 anos, obviamente, não vão ser as mesmas que a gente tem hoje. Então, Uhum. você possibilitar a adaptabilidade é muito legal. E você Uhum. projetar já dessa forma, né, de uma forma modulada, de uma forma desmontável, né, Uhum. que permita isso. Eu sempre dou o exemplo do Empire State em Nova York, né? Uhum. O Empire State é da década de 40, se eu não me engano. Enfim, mas ele tem, né, várias décadas aí. E ele é um ícone. Só que ele chegou num ponto que ele já estava obsoleto, então foi necessário fazer o retrofit dele, né? Sim. Não dá para imaginar a Quinta Avenida sem o Empire State, né? Uhum. Então, graças à forma construtiva como ele foi feito, foi possível fazer esse retrofit, né? Foram trocados vidros, toda a parte elétrica, elevadores, inclusive fachada. Então, Uhum. imagina fazer uma reforma dessa envergadura numa quinta avenida, né? É. Sem recuo. Não é brinquedo, né? Uhum. Então, isso só é possível porque o sistema construtivo possibilitou isso. Então, Uhum. eu quero ver um pouco mais disso, sabe, no mercado, dos Sim. projetos pensarem como vai ser a desmontabilidade daqui a 40 anos, né? Uhum. A adaptabilidade, e que eu não tenha que simplesmente demolir, né? Demolir eu acho que é uma coisa irracional, é uma mostra de força bruta e de pouca inteligência, né? Sim. A gente deveria pensar em projetos que pensam no ciclo de vida do Uhum. edifício, né? Então ele Sim. nasce, ele vai se transformar, em algum momento ele vai ser desmontado, mas que Uhum. esse desmonte possa ir para uma reciclagem, para um reuso, né? Uhum. Então eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco nisso, nessa possibilidade de transformação dos espaços, né? Não, com certeza. É, como último assunto aqui, acho que está dando o nosso horário, eu queria colocar o seguinte: eu Uhum, tenho visto algumas entrevistas aí sobre o mundo pós-pandemia, né, principalmente no nosso mercado, e eu vi uma uhum, entrevista até do pessoal lá do GBC, do Green Building Council, eles fizeram uma rodada aí de entrevistas sobre esse assunto, e uhum, eu achei muito interessante um pessoal de operações falando sobre
um aspecto que pode permanecer depois, que é a necessidade da informação. Não basta o edifício ser sustentável, ter ali eficiência energética, eficiência hídrica, ter a segurança para a saúde, para o bem-estar do ocupante. O ocupante vai querer, talvez, ter acesso a essa informação. Então, talvez os sistemas, a transparência, a medição desses dados, né? A medição, de fato, dos dados de desempenho e o compartilhamento dessa informação, eu acho que pode se tornar mais relevante. Porque acho que os ocupantes dos edifícios vão estar mais preocupados com isso, né? Vão querer ter, de fato, essa informação mais sólida. O que você enxerga a respeito disso? Bacana esse teu comentário, Aline. Então, eu acho que tem duas coisas aí, né? Por um lado, a gente constrói o edifício sendo ecoeficiente, com todas as tecnologias, tal, beleza. Isso significa que ele pode operar de forma eficiente. Agora, é claro que as pessoas, o comportamento das pessoas tem um papel fundamental nessa eficiência, né? Porque se a pessoa vai lá e deixa a torneira aberta, a luz acesa, né? Então a eficiência vai cair. Agora, a gente só ganha consciência disso e dos nossos hábitos quando a gente tem dados. Só dá para você corrigir o que você conhece, né? Como é que eu vou corrigir se eu não sei que desempenho que eu estou tendo? Então, quando a gente coloca um sistema de medidores inteligentes que começam a dividir o consumo, né? Que não vem uma conta única de X reais que você consumiu no mês, né? Mas você começa a entender se foi o teu chuveiro, a tua geladeira, os teus equipamentos, a iluminação, né? Se no caso da água foi isso ou foi aquilo, você começa a ter a possibilidade e a oportunidade de escolher que atitude, que conduta nova ter diante disso, né? Sim. Até então, não dá para fazer nada, porque você não tem dados. Então, sem dúvida, eu acho que a gente está entrando num momento de maior consciência global em várias questões, né? Questões de valores, inclusive pessoais, de o que eu quero construir, o que eu quero deixar, né? E vai passar por aí também, quer dizer, como é que eu estou usando o meu espaço, como é que isso reflete no meu bolso no fim do mês e o que eu posso melhorar disso, né? Por exemplo, também no caso de ar-condicionado, ar que está me sendo entregue nessa questão de... Voltei? Acho que deu uma cortadinha aí. Não, deu uma só nessa questão da... Nessa questão da pandemia, né, a qualidade do ar passa a ser uma questão super importante. Então, se eu puder abrir janelas, muito melhor, né? Mas se eu estou num sistema de ar-condicionado, eu quero saber qual é a qualidade do ar, né? Eu quero saber a taxa de renovação desse ar. Se ele está funcionando, se a manutenção dele está sendo feita periodicamente como deve, né? A gente tem normas para tudo isso. Só que a gente não tem força de fiscalização, né? Sim. Então, à medida que o usuário passa a ser um observador, né, e cobra, esse é o melhor fiscal, né? Essa consciência de que somos nós que temos que fazer por nós e não transferir essa responsabilidade, né? Seja para o gestor do edifício, seja para o gestor da nossa cidade, do nosso país, né? Quando a gente entende que depende de cada um de nós termos uma atitude proativa e positiva diante dos desafios, tudo muda, né? Eu não tenho dúvida de que o consumidor vai passar a exigir muito mais dados, sim, isso é muito positivo. E tecnologia tem, né? Isso é o melhor. Dá para fazer, tem tecnologia, né?
Dá para a gente até de forma remota no celular fazer leituras e saber como é que está o teu consumo. Então isso é riquíssimo, é muito bom, muito Acho que positivo. essa questão que você colocou da autorresponsabilidade é fundamental em todos os aspectos, né? A gente saber que depende, Uhum, as transformações dependem da gente, a mudança de comportamento depende da gente, as melhorias, né? uhum, Tudo isso depende de cada um de nós. Bom, exatamente. adorei a conversa. Eu acho que deu o nosso Eu horário. também. Foi muito bom o papo. Espero que as pessoas tenham gostado também. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite, espero poder ter contribuído aí para quem está assistindo a gente, né? Para quem vai assistir essa live aí nas próximas horas. E, bom, estou à disposição de vocês, do público em geral, né? Eu costumo dizer que sustentabilidade não se faz sozinho, a gente Uhum. precisa somar esforços e estamos aqui para isso, né? Para compartilhar o conhecimento e ajudar que cada um faça a sua parte, né? Desde o usuário até os técnicos, os especialistas no projeto mesmo de edifícios melhores, né? E que impactem positivamente, sem É. dúvida. Então, Obrigada, se alguém Aline. tiver alguma Adorei a pergunta, nossa não tem nenhuma pergunta conversa, aqui? muito bom. Eu adorei também. Obrigada, Daniela. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa no direct e a gente responde depois com calma, né? É isso. Obrigada. Acho que ela caiu. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, Dani. Acho que você caiu brevemente, mas você voltou. Obrigada, viu?